Graças e paz, queridos, aqui é o Pastor Elton. Mais uma vez nós vamos nos reunir em nossos pequenos grupos de forma online. Vamos aproveitar a tecnologia que está ao alcance de nossas mãos para que possamos permanecer em Cristo, para que possamos permanecer unidos como igreja. Esse é um tempo em que precisamos nos reservar, cuidar, tomar todo o cuidado necessário. Essa é a nossa parte, né? A parte do Senhor Ele fará, mas a minha e a sua Ele não fará, e nós precisamos cuidar disso. Nesse tempo nós vamos estudar ainda um pouco sobre a Palavra de Deus, e nós hoje vamos meditar em Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 26. Nós vamos ver o trabalho de Deus nas nossas vidas por meio do seu Espírito Santo, por meio do seu cuidado como Deus Pai e por meio da sua obra como Jesus Cristo, em Jesus Cristo, sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela é preciosa e nos direciona. E nesse tempo é o que nos dá confiança, é o que nos dá firmeza, é o que nos dá segurança para continuarmos a caminhar. Eu sei que a ansiedade, a expectativa está muito grande e eu quero que você coloque diante do Senhor toda a sua ansiedade, mas que você nutra toda a sua expectativa, para quando nós nos reunirmos, valorizarmos o trabalho dos nossos líderes, valorizarmos os nossos visitantes, valorizarmos as pessoas que estão à nossa volta, para que possamos crescer e nos multiplicar como pequenos grupos. Nós sabemos que é um tempo como nunca houve em outro momento em nossas vidas. Essa geração nunca tinha passado por algo como nós estamos passando, mas nós estamos passando com o Senhor, pois Ele nos garante que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele estaria conosco. Aleluia por isso, glória a Deus por isso. Então é tempo de você não esmorecer, não fraquejar na fé, mas se firmar em Jesus Cristo, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Creia nisso, viva pela fé em Jesus Cristo. E Ele está cuidando, Ele não cuidará, Ele está cuidando de mim e de você. Amém? Que saudade que a gente está sentindo desses momentos de contato, né? De contato próximo, né? O calor humano, né? As nossas refeições juntos, as nossas risadas, a alegria. Mas espera, eu creio, em nome de Jesus, que esse tempo está próximo de voltar a acontecer. Você crê nisso? E é por isso que nós estamos orando e pedindo a Deus para que esse período passe logo e as coisas voltem a uma normalidade. Voltem à normalidade, mas nós nunca mais seremos os mesmos. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus e nós vamos ler Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26, e nós vamos ver a ação de Deus na nossa vida. A primeira ação que nós vamos ver na nossa vida, de Deus na nossa vida, é a obra do Espírito Santo em nós. A ação do Espírito Santo em nossas vidas. O texto começa dizendo assim: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que nos convém pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que examina os corações e que sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui nós vemos a ação do Espírito Santo na nossa vida e ele é o nosso intercessor. A obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é interceder e rogar ao Pai. Então, nós vemos nesse texto que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Da mesma maneira que o Espírito nos ajuda nas fraquezas, Ele ajuda você e eu nas nossas fraquezas. Eu sei que muitos de vocês estão passando por momentos de, às vezes, fraqueza, de tristeza, né? E nesse período de pandemia e de isolamento. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo tem poder, Ele é Deus, fazendo a obra em sua vida, trazendo consolo, conforto, esperança, fazendo com que ajudando você em meio a esses momentos de fraqueza.
E é Ele que intercede por nós, é Ele que nos direciona em como pedir, em como falar com Deus, em como entrar em diálogo com o Pai. Às vezes a gente não sabe o que pedir, às vezes nós não sabemos como orar, mas é o Espírito Santo, por meio do seu poder, por meio de quem Ele é, diante do Pai rogando por mim e por você. Nós também vamos aprender nesse texto a respeito da obra de Deus na vida daqueles que Ele libertou, na vida daqueles que foram libertos, né, as vidas libertas do pecado. O texto começa dizendo, no versículo 28, dizendo assim: sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Nós, quando falamos de amor, nós não falamos de algo que só sai da boca para fora. Nós falamos de algo que é verdadeiro, que é demonstrado. Então, esse texto fala sobre a obra de Deus na vida daquele que foi liberto do pecado. Para ser liberto do pecado, precisamos ter uma relação com Jesus Cristo por meio da salvação, crendo que Ele é o Filho de Deus, enviado de Deus para nos salvar e nos libertar dos nossos pecados. Essa é a nossa atitude em direção ao Pai. Essa é a nossa prova de amor a Ele, nos livrando do pecado por meio de Jesus Cristo. E a obra de Deus na vida daqueles que o amam é fazer com que tudo contribua. Sabemos que todas as coisas contribuem de forma conjunta para o bem daqueles que amam a Deus. Em meio a essa pandemia que nós temos vivido, não tem como não falar desse momento. Eu sei que você está sendo bombardeado o tempo todo, falando a respeito de pandemia, mas eu creio que a nossa função como igreja, minha função como seu pastor, é falar também dessa pandemia, mas mostrar para você quem é o seu Deus, quem é o nosso Deus. O nosso Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Acredite, querido, que esse tempo de isolamento é para o seu bem. Acredite, querido, que esse tempo de isolamento é para o bem da sua família, para o bem dos seus filhos, do seu relacionamento conjugal. Acredite nisso, creia nisso. Eu creio. Olha o que diz o texto. Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o poder, são chamados por seu decreto. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, estes também chamou. Aos que chamou, este também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha que poder, olha que maravilha, olha que bênção. Quem intentará acusação contra nós? Quem somos escolhidos do Pai? Nós esses dias estávamos estudando a respeito da figueira, né? E aí Jesus faz essa declaração lá em João 15, né? Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Olha o que está dizendo o texto no versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus te escolheu. Você pertence a Ele. Somos propriedade dEle. Por criação, por adoção. Somos dEle, querido. E precisamos crer nisso, né? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é com você. Deus é comigo. Deus é com a igreja. Quem será? Quem se levantará contra nós? Pois é Deus que está conosco. A palavra do Senhor diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, creia na ação do Espírito Santo em sua vida.
Ele intercede ao Pai, Ele é o Consolador, Ele é o seu intercessor, Ele é aquele que te ensina como orar e o que pedir, como pedir, mesmo naqueles momentos que você não sabe o que dizer, Ele é quem diz por você, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu espírito. Nesse tempo, nesse período de isolamento, a obra de Deus na vida daqueles que foram libertos do pecado, é fazer com que esses se pareçam cada dia mais com Jesus Cristo. É fazer com que tudo contribui para o crescimento e para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu digo aqueles que amam a Deus, quando o apóstolo Paulo diz aqueles que amam a Deus, porque quando eu amo a Deus eu já estou livre, eu já abandonei o pecado. Essa é a marca de meu amor, é a prova de meu amor por Ele. Não viver em pecado. Porém, se pecar, confessar e continuar seguindo junto a Ele, né? O que podemos dizer diante de tudo isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, pense bem. Primeiro falamos da ação do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo em nossas vidas, que é a obra de intercessor, é aquele que intercede por nós. Nós vemos a obra de Deus como provedor, o Pai de todas as coisas, aquele que faz com que tudo contribua para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, aquele que nos predestinou para ser semelhantes a Jesus Cristo, aquele que nos garante. Né? O que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E em último lugar, nós vamos meditar sobre a obra de Cristo nas vidas libertas do pecado. Porque a gente fala muito da obra de Jesus Cristo no processo de libertar, a obra de Jesus Cristo na cruz que nos livra do pecado. Mas Jesus não para aí, Ele continua agindo em nossa vida. Olha o que diz a palavra do versículo 34 em diante. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ó, nós temos a intercessão do Espírito Santo, mas temos Jesus Cristo diante do Pai também, intercedendo por nós. Alguém que passou pelo que você e eu passamos. Sem pecar, com certeza. Mas Ele sabe o que nós sentimos e como sentimos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será que esse período de tribulação que nós estamos passando, poderia estar dizendo aqui, será a pandemia? Quem separará? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Escute isso, é poderoso. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Jesus Cristo nos faz mais do que vencedores sobre todas essas coisas. Creia nisso, esse período de isolamento, esse período de estresse, esse período de calamidade, Jesus Cristo te faz triunfar sobre tudo isso. Basta que você creia nele, basta que você o ame, basta que você entregue sua vida, basta que você viva de verdade o amor ou no amor de Jesus Cristo. Porque quem crê em Jesus Cristo não é somente acreditar no que ele fez e na história dele. Ah, ele foi para a cruz, ele morreu. Não é só acreditar nisso. Crer em Jesus Cristo é acreditar nisso e também se entregar a isso. Eu creio que ele morreu e me entrego para ele. Me entrego para viver para ele, viver por ele, viver com ele. E aí, a garantia de tudo isso, a obra do Senhor na minha vida e na sua vida, diz as Escrituras. Romanos fala a respeito disso. A obra de Cristo na vida daqueles que foram libertos do pecado, abandonaram o pecado. É nos tornar mais do que vencedores em todas essas coisas.
Então, nessa noite, eu gostaria de fazer algumas perguntas para que nós pudéssemos direcionar e entender um pouco mais esse estudo. Você está preparado? Está preparada? Vamos meditar um pouco e conversar. Eu gostaria que você participasse dentro da sua sala de bate-papo, lá pelo Zoom, igual os jovens e os adolescentes estão fazendo. Eu gostaria que você participasse. Não fica calado, eu só estou observando. Não observe, participe, contribua com o seu pensamento, contribua com o que você tem a dizer, do que você entendeu. Leia o texto que a gente leu, né, de Romanos 8, do 26 ao 39. Leia e releia até logo mais, para que você possa fazer participação preciosa nesse momento. Eu vou te fazer algumas perguntas e aí a gente vai poder debater sobre elas e conversar sobre o que a gente aprendeu. Vamos lá? Em nome de Jesus? Vamos responder algumas perguntas? Então, a primeira pergunta diz respeito à ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E aí eu queria saber de você o seguinte: o que o Espírito Santo faz por nós quando não sabemos como orar? Qual é a ação do Espírito Santo na nossa vida quando a gente não sabe como orar? Vamos lá? Segunda pergunta. Hoje, e aí é uma pergunta mais ao pessoal, né? Hoje você se vê como um vencedor ou como alguém vencido? Como você se vê nos dias de hoje? Como um vencedor ou como alguém vencido? Compartilha aí com a gente. No versículo 28, nós temos um versículo poderoso que diz assim: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que esse versículo ele faz em seu coração? Que certeza esse versículo traz a você como servo de Deus, um cristão, sobre os eventos que vocês têm vivido em sua vida? Que certeza esse texto traz para você? Deixa eu te perguntar uma outra coisa, dentro dessa mesma pergunta. Então, é a pergunta 3, mas tem mais uma caminhada. Quando foi difícil você crer nisso, que Deus está trabalhando para o seu bem? Quando foi mais difícil você crer nisso? E mais. Quando você viu Deus tirar algo bom de uma má situação que você estava vivendo ou vive? Quando você viu Deus agindo assim? Tirando algo bom de uma situação ruim? Quando? Responde aí pra gente. A última pergunta. Aí diz respeito ao texto todo, né? Qual é a frase ou o versículo desse texto que mais desafia você? Qual a frase ou versículo desse texto todo que nós lemos, né? Romanos 8, de 28 ao 39, perdão. Qual a frase ou versículo nesse texto que mais o desafia? E por quê? Por que esse versículo tanto te desafia? Responde aí pra gente. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e que possamos viver mais uma semana de sucesso. Quero dizer para você que amanhã, de 6 da manhã à meia-noite, nós vamos estar fazendo a chamada de fé, né? O nosso culto de oração. Durante todo o dia vamos estar orando, né? De 1 em 1 hora, grupos da nossa igreja, pequenos grupos, vão estar orando e intercedendo pela igreja, pela nossa sociedade, né? Por você. Então, em nome de Jesus, faça contato com a pastora para que tudo isso possa ser alinhavado, para que ninguém possa ficar de fora, né? E, em nome de Jesus, coloque o seu telefone para despertar na hora que você está marcado lá no seu horário. 10 minutos antes, coloque o seu telefone para despertar, né? Para que você possa ficar ligado e atender, em nome de Jesus. Você, líder, faça um favor, 10, 15 minutos antes, manda uma mensagem, meia hora antes, manda uma mensagem para as pessoas com quem você vai fazer contato naquela hora.
Então, manda uma mensagem, e aí, já está chegando o momento, gera expectativa na vida daqueles que vão receber a chamada de fé. Nós juntos passaremos por isso, porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês. Amém.